Bom dia, gente! Tudo bem? Tô de volta! Como vocês devem se lembrar, o Rafa mencionou que acabando a matéria de eclesiologia, nós estudaríamos o livro tema do concurso do ANDE para esse ano. Eu não sei se o concurso acontece ou vai acontecer, mas de qualquer maneira nós vamos seguir o cronograma e se ele vier a acontecer você vai estar preparado para participar do concurso do ANDE esse ano. Tá bom? O livro escolhido foi o livro de Neemias. Eu já passei para você o material, são alguns slides que eu passei por WhatsApp. Gostaria que você tivesse lido já o capítulo 1. Quem sabe também revisitar as pregações de quarta-feira, que nós também estamos falando sobre Neemias. Isso vai te ajudar na compreensão do texto e você fixar o conteúdo na sua mente e no seu coração, tá bom? Então já deixa aí os seus slides em algum canto, a sua Bíblia aberta no capítulo 1, para a gente caminhar na nossa matéria de hoje. Você já orou porque já teve o culto, então a gente pode dar sequência por aqui, tá bom? Nosso primeiro slide, então, é uma linha histórica, uma linha do tempo em figuras, em eventos dos acontecimentos da história bíblica. Eu coloquei essa figura porque eu imagino que nem todo mundo consiga se localizar quando lê algum livro do Antigo Testamento ou até do Novo. Então essa figura vai te ajudar a saber em que momento as coisas estão acontecendo, tá bom? Vamos chegar em Neemias, mas vamos do início aqui. Criação, que tem a ver com o livro de Gênesis. Os patriarcas e o Egito, que tem a ver com o livro de Êxodo a Deuteronômio. Depois a conquista da Terra Prometida com Josué. Os acontecimentos do período dos juízes, que está no livro dos juízes e também no livro de Ruth. O reino de Israel, quando está unido, que é com o primeiro rei, depois Davi e Salomão, se encontra no livro de 1 e 2 Samuel. Depois, quando o reino se divide em reino do sul e reino do norte, a história é contada no livro dos reis. E também já alguns profetas profetizam nessa época por causa da idolatria. Depois que tanto o reino do norte quanto o reino do sul são destruídos, acontece o cativeiro, onde o povo é levado para a Babilônia, e você deve se lembrar de alguns outros profetas, como Daniel, que estão ali sofrendo no exílio. E Neemias e alguns outros livros acontecem no período do retorno do povo do exílio. O povo estava na Babilônia, o povo estava longe de Israel, mas quando os medo-persas conquistam a Babilônia, eles mandam todo mundo de volta para casa, para que eles pudessem reconstruir seus templos, manter a sua religião viva no seu coração e apenas cobrando impostos. Então você vai perceber que o livro de Neemias se passa nessa época. E se você for levar em consideração a organização dos livros na Bíblia, talvez você imagine que Neemias está acontecendo lá no começo da história bíblica, quando na verdade Neemias está acontecendo quase no final do Antigo Testamento. Então, para você se localizar, Neemias está ali no finalzinho da história do Antigo Testamento, poucos profetas vão falar depois dele, e é nesse momento que se encontra então esse livro, esse diário de Neemias, tá bom? Então nessa figura você consegue se localizar legal. No próximo slide nosso aí, você vai ter uma cronologia do retorno. Como eu disse, o povo foi exilado, mas ele não volta tudo de uma vez, ele não faz tudo de uma vez com o seu retorno. O retorno é feito em 3 momentos diferentes. A primeira leva de pessoas que volta para Jerusalém vem com Zorobabel para a reconstrução do templo que estava destruído. Lembra que eu mencionei? Os medo-persas devolviam o povo para suas terras para reconstruir seus templos, manter sua religião acesa, apenas cobrando imposto. Então volta uma galera com Zorobabel para reconstruir o templo. Você deve se lembrar que a gente estudou Ageu, que a reconstrução não é feita rapidinho, demora um pouco, então aparece Ageu profetizando, Zacarias profetizando. Mas enfim, o templo é reconstruído. Mas o que acontece é que a palavra se perde no meio do caminho. Então acontece uma segunda volta para casa do povo de Israel. Mas agora com Esdras, para cuidar das questões do templo, para cuidar da palavra de Deus que havia sido perdida. E passa algum tempo então, um tempo bastante considerável,
de 536, que é quando volta o povo com Zorobabel. Agora em 446 volta um grupo com Neemias para cuidar da reconstrução dos muros de Jerusalém que estavam todos em ruínas. Então você consegue aí perceber nessas figuras a cronologia do retorno, tá bom? Tem aí também as datas, caso você precise, para ter maior conhecimento, ou então para colocar nas respostas das perguntas do concurso. Beleza? Agora a gente vai entrar propriamente no texto. Eu sei que é bem pouquinho, não dá para falar muito, mas eu imagino que dá para você se localizar a partir desse conteúdo aí. Beleza? Vai para sua Bíblia. Estou usando a Nova Versão Transformadora. Eu vou ler aqui o versículo 1 e a gente vai fazendo alguns comentários. Tá bom? Acompanha aí. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Algumas coisas para você considerar nesse texto. A primeira é que são memórias de Neemias. Isso aqui é algo bastante pessoal. É um privilégio seu e meu ter esse tipo de conteúdo. O ponto de vista de Neemias dos acontecimentos da sua época. Como Deus cuidou dele, cuidou do esforço dele, do seu empenho para que ele pudesse realizar aquela grande obra. Depois algumas coisas importantes. Reinado de Artaxerxes e cidade de Suzã. Suzã era uma das sedes ou das capitais do Império Persa, e Neemias servia como copeiro ali ao imperador Artaxerxes. E, como eu disse para você, são os medo-persas que governam o mundo, por assim dizer. Eles são a grande potência, o reino mais forte daquela época. E aí no slide você tem algumas informações adicionais para você ter melhor conhecimento de onde é Suzã, onde exatamente é a Pérsia, enfim, você vai ter até datas para se localizar melhor. Tá bom? Saindo do versículo 1, nós vamos para o versículo 2, que diz assim: Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Neemias é alguém que, apesar de não ter vivido em Jerusalém, é provável que ele tenha nascido na Babilônia, ele se preocupava muito com a fé dos seus antepassados. E ele queria saber a respeito de como estava a terra dos seus antepassados. Então ele precisava perguntar a respeito. Isso demanda um tipo de preocupação que muitas vezes a gente não tem, né? O seu bom dia, como é que você está, não é exatamente assim uma pergunta que você queira fazer para a pessoa para que ela se aprofunde, conte como está a vida dela. É só uma formalidade. Parece que para Neemias não era uma formalidade. Ele se importava de fato como as coisas estavam na sua terra. Ele se importava de fato com Deus dos seus antepassados. Caminhando, versículo 3, diz assim: Eles responderam: As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele diz então que as coisas não vão bem. Isso aqui é muito tocante para Neemias ouvir. Imagina você que é uma constatação que deve machucar o coração de Neemias. Como eu disse, para alguém que se importa como ele, ouvir que as coisas não vão bem para o seu povo deve balançar toda a estrutura dele. E aí dizer que o povo está passando por dificuldades e humilhações tem a ver com os muros estarem derrubados. Dizer que os muros estavam derrubados, as portas foram destruídas pelo fogo, é como dizer que aquela cidade não tem valor nenhum. É como dizer que aquela cidade está abandonada. Porque uma cidade que é forte, que é poderosa, que é rica, onde as pessoas são prósperas, ela é uma cidade protegida.
Era uma cidade impenetrável. E Jerusalém não estava nessa situação. Então você pode imaginar que a situação era deplorável para aquele povo. É assim que Neemias ouve quando seu irmão fala sobre a situação daqueles que estavam em Jerusalém. Neemias ouve: todos estão sofrendo muito. Versículo 4. Neemias então começa uma coisa que é bastante característica dos homens que são famosos, grandes na Bíblia. Ele se prostra, sofre, mas ora. Então o versículo 4 diz assim: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Bom, primeira coisa que você deve notar é que Neemias senta e chora. Neemias coloca pra gente a ideia de que o que ele ouviu abala o seu coração. Mas não é isso que marca a vida de Neemias. Que ele é um homem depressivo, que é um homem que se prostra e fica parado. Na verdade, não. Ele ouve sobre o sofrimento e administra isso fazendo o que todo crente pode fazer e deveria fazer. Ele diz que durante alguns dias ele lamenta, jejua e ora. Caso você não saiba, esse alguns dias, essa expressão que Neemias usa para descrever o período que ele ficou orando por causa da notícia que ele ouviu, é um período de 4 meses. Você olhou ali para o versículo 1 e viu que era o mês de Quisleu. E no capítulo 2, versículo 1, ele já fala sobre o mês de Nissan. É um período de novembro a abril, talvez, novembro a março. São 4 meses onde ele lamenta por conta da notícia que ele recebe, mas passa orando. Então, ele sofre, mas ele sabe quem está ouvindo ele. Que é o Deus que se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó necessitado e ergue do lixo o pobre. Olha que bonito o que Neemias sabe sobre o nosso Deus. E é por isso que ele se prostra em oração. Essa ideia de jejuar para Neemias é uma coisa muito forte para o judeu. O judeu só precisava jejuar uma vez por ano, no dia da expiação. Mas Neemias parece ter essa ideia de jejum na sua cabeça, porque ele quer dizer assim: olha, basta tirar o pão de mim que eu fico fraco, que eu não valho nada. Eu preciso depender de Deus. Lembra, nem só de pão o homem viverá? Neemias está fazendo isso. Depois ele fala sobre orar, não é? É como se a dor tivesse aguçado em Neemias a ideia de buscar mais a Deus. Eu imagino que a gente precisa, então, ter esse tipo de start em algumas situações, né? Perceber que o consolo, perceber que a resposta para as nossas dificuldades partem do Senhor Deus. Bom, daqui nós vamos para o versículo 5. Vamos ler o versículo 5, diz assim: então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Neemias tem algumas atitudes a partir daqui na sua oração que o motivam a ser ou fazer o que ele faz e ser quem ele é. Tá? A primeira atitude que ele tem é reconhecer quem Deus é. Olha só que bonito o versículo 5. Ele fala: ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Ele sabia que o Deus dele era muito poderoso. Ele conhecia o Deus dele por causa das histórias dos seus antepassados, por causa do cuidado durante anos, cuidado dele enquanto copeiro do rei. Não era uma posição que não valia nada. Não era só tomar vinho para o rei não se envenenar. Era uma posição de valor. Ele era um conselheiro importante do rei. Ele tinha que estar pronto para dar bons conselhos para o rei. Então, olha só, Neemias estava sendo cuidado por Deus. Por mais que ele não estivesse na sua terra,
Ele sabia que Deus era muito grande e também era poderoso. Mas não só isso, ele entende que Deus é muito fiel. Olha só o que ele fala no versículo 5, que guarda tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Ele sabe que Deus é fiel, e não fiel a mim, mas fiel às suas promessas. É porque a gente pode pensar que Deus faz o que faz porque ele me ama muito. Não é só por isso. Deus faz o que faz porque o que ele diz acontece. Deus não é homem para que venha mentir. Então ele se mantém fiel a si e isso reflete em nós. E isso demanda amor de Deus. Ele tem uma aliança de amor conosco. Versículo 6, Neemias mostra o caráter de alguém que não só entende quem Deus é, mas que confia nesse Deus. Olha o versículo 6. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Ele persevera em oração. Se você se lembra do Gabriel e o Taka ensinando sobre o Salmo 88, se eu não estiver enganado, essa expressão oro noite e dia, não é que ele não para de orar em momento nenhum, mas é que a todo tempo ele medita, ele busca ao Senhor como quem coloca todas as suas necessidades, leva cativo todas as suas petições, tudo que mexe com o seu coração aos pés do Senhor. Ele é alguém que persevera em oração. Continuando o versículo 6 e agora o versículo 7, a outra atitude dele, depois de reconhecer quem Deus é, perseverar em oração, é confessar o pecado. Olha o versículo 6. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Como eu falei para você antes, Neemias nem nasceu em Jerusalém, nem nasceu em Israel. Ele nem pecou com seus antepassados. Ele não foi alguém idólatra, mas ele fala sobre isso. Ele diz que ele e a sua família têm pecado. Ele sente a dor do seu povo. Então é como se ele se lembrasse do que os seus antepassados fizeram. E isso mexe com ele. Ele não está em Israel. Eles foram imorais, pensando na moralidade de Deus. Eles não conseguiram cumprir os estatutos. Eles não conseguiram cumprir as ordenanças que Deus fez. E por isso que eu coloquei a imoralidade, injustiça social, todo tipo de coisa que Deus pedia para ser feita. E olha só, não é que a coisa de Deus é mandar e você fazer. Deus pedia coisas boas. Cuidar um do outro, adorar um único Deus, não cobiçar a mulher do próximo. Tem lá os 10 mandamentos, cuidar daqueles que são de outros povos, cuidar dos órfãos. Tudo isso foi esquecido pelo povo de Israel. Neemias sabia disso. E é por isso que ele confessa o pecado. Eu imagino que a gente, algumas situações para por aqui, né? Não consegue confessar, não consegue perceber que nós estamos numa situação drástica ou numa situação ruim. E você deve se lembrar que Provérbios fala sobre aquele que não confessa pecado e não prospera por causa disso. Talvez Neemias entendesse bem esse conceito e fala não só sobre o pecado do seu povo, mas sobre o seu pecado, sobre as suas negligências, para que Deus viesse a fazer grande obra na vida dele. Versículo 8 e 9 diz assim: Por favor, lembra-te do que disseste a seu servo Moisés. Se forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Neemias faz uma coisa que também é bastante comum para os grandes homens da Bíblia. Ele relembra histórias dos seus antepassados como forma de
relembrar das promessas de Deus e tudo que Deus tinha feito com eles até ali. Então, se você se lembra daquela primeira imagem nossa, você consegue se lembrar de Abraão, você consegue se lembrar de Moisés, você consegue se lembrar de Davi e tantas coisas que Deus prometeu que faria com aqueles homens e fez. Grandes batalhas, grandes viagens. Deus cuidou daquele povo de maneira extraordinária. Neemias está falando: Deus, o Senhor já fez. Faz de novo. Eu sei que o Senhor pode. Talvez para algumas promessas não se encaixem bem para a gente, que são coisas para Israel. Mas você tem promessas que Jesus faz para você. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, estarei com vocês em todos os momentos, até o fim dos tempos. Olha só, Deus faz promessas bonitas para você também. A gente tem que aprender, olhando o exemplo de Neemias, a se apropriar dessas coisas como sendo nossas. É o que Neemias faz. Foi com Moisés, mas foi comigo também, é para mim. Deus, faz, eu sei que o Senhor pode. Versículo 9 a 11, para a gente encerrar nossa aula. Depois de Neemias reconhecer quem Deus é, depois de Neemias perseverar em oração, confessar o pecado seu e do seu povo, relembrar as promessas que Deus tinha feito para aquela nação, de que eles se tornariam para o lugar que Deus estabeleceu, Neemias então pede ajuda de Deus para que ele possa obedecer. Olha o versículo 9 a 11. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias faz algo bastante bonito. Ele, nas frases, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles. Neemias basicamente entende que para que as coisas aconteçam de acordo com a boa vontade de Deus, para que as coisas estejam de acordo com os planos que Deus colocou desde antes da criação, o povo precisava obedecer. Era plano de Deus que as coisas fossem plenamente boas para Israel. Bastava que aquele povo obedecesse. E é isso que Neemias fala: Deus, me ajuda a obedecer. Eu entendo que eu preciso disso. Olha o versículo 11, tem mais uma frase muito bonita. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido. Neemias não recorre a mais ninguém que não ao próprio Deus. Neemias podia pedir ajuda direta, ouviu as notícias, ele podia pedir ajuda direto para o imperador. Ele era conselheiro, ele era alguém de confiança. Talvez o imperador o ouvisse. Mas Neemias recorre primeiro a Deus. E a obediência que Deus pede para os seus servos. Neemias é o tipo de líder que todo mundo gostaria de ter. Quem sabe se os nossos políticos lessem mais a Bíblia ou lessem só o livro de Neemias, talvez eles percebessem como é que se governa, como é que se lidera, como é que se cuida de grandes coisas em prol do povo, trazendo honra a Deus. Vamos para a aplicação, para você não ficar só ouvindo contação de história, para refletir e praticar algumas coisas que o texto ensina a gente de maneira mais abrangente, que a gente pode pensar. A primeira delas é que não existe sofrimento injusto. Esse texto de Lucas 13, o texto de João 9, vai ensinar pra gente que Deus tem um propósito sim para todas as coisas que acontecem no mundo. Eu sei que nem sempre você consegue explicar, mas esses dois textos vão mostrar que até as coisas tristes que acontecem ao nosso redor,
tem um bom propósito de Deus, ainda que você não saiba dizer qual é. Para algum entendimento mais sólido, a passagem de Lucas 13 vai contar sobre 2 catástrofes que acontecem e que Jesus mostra para aquelas pessoas que tentavam acusar ele que, enquanto eles estavam vivos, apesar de todo o sofrimento ao redor, eles tinham a chance de arrependimento para se voltarem a Deus. O texto de João 9 fala sobre alguém que tinha um problema. E aquele problema não era por causa de pecado, mas era para que a glória de Deus fosse revelada. Não existe nenhum sofrimento injusto. Deus controla tudo e, apesar do sofrimento, sempre dá chance de arrependimento e sempre manifesta a sua glória nesse mundo. Segunda coisa, há lugar para lamento em nossa vida. Você como adolescente, a gente que não é tão velho, gosta de se divertir, gosta de curtir a vida, mas não gosta muito de administrar dores e tristeza, acha que o mundo vai acabar quando acontece alguma coisa que a gente não gosta. A gente está até acostumado a ouvir de pessoas da nossa idade: o importante é ser feliz, eu não quero saber de igreja agora, eu não quero ter que me importar com muitas coisas, eu quero curtir, eu quero ser feliz. Se tudo contribui para isso, é o que importa. Quando na verdade, se a gente olhar ali para as bem-aventuranças, a gente vai ver que feliz é aquele que chora, porque recebe consolo da parte de Deus. É o que acontece com Neemias. Ele entende que há espaço na sua vida para que ele lamente por causa das suas dores, por causa dos seus problemas, de tudo que acontece ao seu redor. Deus não é persuadido pela nossa oração. Nós é que somos moldados a Ele. Parece que Neemias não é o tipo de pessoa que fica confrontando Deus ou orando para que Deus atenda insistentemente ao que ele está querendo. Pelo contrário, Neemias é alguém que fala: Deus, eu entendo qual é o contexto, mas eu quero entender o que fazer. Me ajuda a entender. Então ele ora não para que Deus atenda ao seu pedido de maneira imediata, nas circunstâncias que Neemias propõe, não. Ele ora para que ele consiga entender como ele deve proceder para atender às ordens e os mandamentos de Deus. Então ele passa um tempão orando para ter o seu coração moldado, para que ele saiba qual tipo de postura tomar. E por último, não importa a sua história ou se existe algo em ruínas na sua vida, em Jesus, tudo pode ser reconstruído. Talvez essa seja a aplicação menos literal do texto, mas uma aplicação que faz bastante sentido. Pensando que a gente não vai construir um muro para proteger a nossa cidade, para proteger o nosso bairro, mas talvez a gente precise construir algumas circunstâncias da nossa vida, algumas coisas que não deram tão certo, alguma caminhada que a gente acabou enveredando para um lugar que não devia. A gente precisa reconstruir algumas coisas na nossa vida. E a partir da obra de Cristo na cruz, você tem condição de ser limpo do seu passado e ter um futuro totalmente novo e reconstruído, refeito, porque o seu Salvador te torna justo, te dá a condição agora de não pecar mais, te dá a condição de ser alguém transformado, tirar as ruínas, as pedras da destruição da sua história e transformar tudo em um edifício de pedras vivas, um templo do Espírito Santo, para que você possa agora ter uma vida nova, entregue a Deus. Tá bom? A gente se vê semana que vem. Deus abençoe.